Neymar volta a treinar com a seleção brasileira. Também Memphis Depay toma decisão sobre voltar ao Brasil após a Copa do Mundo. E por fim, veja como ficou o sorteio das oitavas de finais para Libertadores 2026. Antes de mais nada, verifica aí se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva, vem fazer parte da nação. Deixa o seu gostei, se você puder, vamos hypar esse vídeo. Comenta bastante também, a gente gosta de saber a sua opinião. E não esquece de ativar as notificações. Afinal de contas, nós temos vídeos todos os dias pra você, somente com o melhor do mundo do futebol. E aí, já se inscreveu? Já deixou o seu gostei? Então vamos direto pras notícias. E aí, torcedores, beleza? Vamos começar esse vídeo falando a respeito de Memphis Depay. O atacante holandês embarcou para disputar a Copa do Mundo com a seleção da Holanda, mas tomou uma atitude que chamou muita atenção. Memphis deixou quase 30 malas no Brasil antes de viajar, é isso mesmo. Segundo informações divulgadas recentemente, o camisa 10 deixou diversos objetos pessoais guardados em um container em São Paulo, porque acredita que vai retornar ao Corinthians após a Copa do Mundo. E claro, isso gerou enorme repercussão entre os torcedores, porque nesse momento, o futuro de Memphis ainda não está totalmente definido. O contrato do atacante se aproxima do fim e existem negociações acontecendo para uma renovação com o timão. Mas o gesto do jogador foi interpretado como um enorme sinal positivo. Segundo reportagem, Memphis deixou o Brasil bastante otimista após conversas recentes com o Corinthians. Pessoas próximas ao jogador acreditam que existe um alinhamento cada vez maior para um novo acordo. A Fiel abraçou Memphis rapidamente, e o jogador também parece ter se identificado muito com o clube, com o Brasil e até com a atmosfera do futebol brasileiro. Por isso essa história das 30 malas ganhou tanta força nas redes sociais, porque não parece a atitude de alguém que está indo embora definitivamente, muito pelo contrário. Parece a atitude de alguém que acredita que ainda vai continuar vivendo aqui. Enquanto isso, o Corinthians segue trabalhando nos bastidores para fechar essa renovação o quanto antes. Só que existe um detalhe importante, até agora ainda não há contrato assinado. Então a diretoria sabe que precisa acelerar as conversas para evitar qualquer reviravolta após a Copa do Mundo. Bom, diante disso tudo, eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians deve fazer de tudo para renovar com Memphis Depay? Ou o clube deve buscar outro caminho financeiramente? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários. Bom, vamos falar sobre a Libertadores. Afinal, a Conmebol realizou nesta sexta-feira, em sua sede no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2026. Com todos os 6 brasileiros que disputaram a fase de grupos garantidos no mata-mata, o evento reservou confrontos bem interessantes, incluindo um clássico nacional de peso logo de cara. Bom, o futebol brasileiro chega com 100% de aproveitamento entre os times que jogaram a fase de grupos. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras avançaram. E o sorteio colocou o Corinthians frente a frente com o tradicional Rosário Central da Argentina, que conta com o experiente Ángel Di Maria. E uma curiosidade dessa fase é que 3 equipes brasileiras vão reencontrar adversários que já enfrentaram nos grupos. O Mirassol, por exemplo, mede forças contra a LDU. O Palmeiras repete o duelo contra o Cerro Porteño e o Fluminense encara o argentino Independiente Rivadavia. Lembrando que os líderes dos grupos decidem a vaga em casa no segundo jogo. O grande destaque do sorteio ficou por conta do embate entre Cruzeiro e Flamengo. 2 equipes consideradas favoritas vão se cruzar logo nas oitavas de final, o que significa que um gigante nacional dará adeus à competição muito cedo, com o time carioca decidindo a vaga no Maracanã devido à sua vantagem. Analisando o chaveamento completo rumo à final, os brasileiros ficaram divididos de forma equilibrada. Do lado esquerdo da chave estão Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, abrindo a possibilidade para uma semifinal nacional, e do lado direito, Mirassol, Palmeiras e Fluminense na mesma rota, podendo registrar um confronto entre Palmeiras e Mirassol já nas quartas de final, se as 2 equipes passarem. E as partidas das oitavas têm como datas base o período entre os dias 11 e 20 de agosto, e a grande final, em um jogo único, está marcado para o dia 28 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. E além da glória esportiva, a Libertadores de 2026 oferece cifras impressionantes. Apenas por disputar as oitavas, cada clube garante pouco mais de 6 milhões de reais. E o prêmio para o grande campeão atinge a marca de 25 milhões de dólares, o que equivale a 129 milhões de reais na cotação atual.
Então o cenário está montado e o mata-mata da Libertadores promete ser um dos mais disputados dos últimos tempos. Agora eu quero saber a sua opinião aí, quem é o favorito no clássico entre Flamengo e Cruzeiro? E analisando o chaveamento completo, qual clube brasileiro tem o melhor caminho para chegar à final lá no Uruguai? Deixe suas análises e seus palpites aqui nos comentários. Para nós finalizarmos esse vídeo com chave de ouro, vamos falar a respeito de Neymar, que voltou a aparecer no gramado da Granja Comari durante o treino da seleção brasileira. Segundo informações, ele foi a campo usando tênis e realizando atividades leves após passar por trabalhos na academia. O atacante segue em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha, e aí começa o grande debate. Será que Neymar vai conseguir jogar a Copa? Ou o Brasil corre o risco de perder sua principal estrela logo na estreia? A comissão técnica da seleção, liderada por Carlo Ancelotti, decidiu manter Neymar no grupo por enquanto. A ideia é acompanhar a evolução física do camisa 10 nos próximos dias, antes de tomar qualquer decisão definitiva. O prazo é apertado. A FIFA permite alterações da lista apenas em casos médicos até 24 horas antes da estreia da seleção na Copa. Ou seja, Neymar praticamente entra em uma corrida contra o tempo, e o clima na Granja Comari é de expectativa total. Porque mesmo lesionado, Neymar continua sendo uma das figuras mais importantes do elenco brasileiro, dentro e fora de campo. A presença dele muda o ambiente, muda a confiança dos jogadores e até a maneira como os adversários enxergam o Brasil. Agora, tem um detalhe importante. Os exames feitos na concentração mostraram que a lesão era mais séria do que inicialmente divulgado. O que parecia apenas um edema acabou sendo diagnosticado como uma lesão muscular grau 2. Isso explica por que Neymar ficou fora dos primeiros trabalhos completos da seleção. Mesmo assim, o simples fato dele já aparecer no gramado foi suficiente para gerar repercussão gigantesca nas redes sociais. Muita gente enxergou isso como um sinal positivo. Outros torcedores seguem preocupados e questionam se vale a pena o risco de levar um jogador sem estar 100% fisicamente. E essa discussão divide opiniões, porque quando está saudável, Neymar continua sendo um jogador decisivo. Um atleta capaz de resolver partidas em um único lance. Mas, ao mesmo tempo, a sequência de lesões nos últimos anos faz crescer a preocupação sobre a sua condição física em uma competição tão intensa quanto a Copa do Mundo. E tem outro detalhe importante. Ancelotti já deixou claro que ninguém joga por nome. O treinador afirmou recentemente que Neymar vai jogar se merecer jogar, ou seja, tudo vai depender da recuperação e dos treinamentos. Bom, aqui nós seguimos de olho e qualquer novidade, qualquer notícia a gente corre aqui para trazer para vocês. Bom, mas antes da gente finalizar, nós temos uma perguntinha para te fazer, na verdade duas. Você levaria Neymar mesmo sem estar 100%? Ou acha que a seleção deveria cortar o craque antes da Copa? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários.